Olá, olá, 6 de fevereiro de 2020, confira as principais notícias desta quinta-feira. Passageiros ficam à deriva depois de uma pane no motor de um catamarã na travessia São Luís Alcântara. Ministério Público pede investigação rigorosa da morte de uma idosa por falta de energia elétrica. Janeiro de compras em alta, números representam maior crescimento nos últimos 5 anos. Veja ainda, a Copa do Nordeste. Imperatriz faz hoje sua terceira partida na competição e tenta se recuperar na Copa. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você ligado aqui na TV Difusora. Nessa manhã de quinta-feira estamos juntos outra vez. Que bom, hein? Todo o Maranhão unido através da informação. Em nome da nossa equipe, a gente deseja para você um ótimo dia. São 7 horas e mais 1 minuto, 7:01. Olha, segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro o projeto que trata sobre medidas relativas ao coronavírus. Esse projeto passou pela Câmara dos Deputados, foi aprovado ontem no Senado e segue para a sanção agora do presidente da República. O projeto de lei trata de medidas que devem ser adotadas em caso de emergência de saúde pública por conta do coronavírus. O nosso Eduardo tem os detalhes para nós, está com a gente ao vivo aqui para falar sobre esse assunto. Está comigo, Eduardo Ericeira? Vamos tentar o contato aqui. Estamos com uma certa dificuldade com o Eduardo Ericeira. O contato, daqui a pouquinho a gente vai restabelecer o contato com o Eduardo para falar sobre esse assunto, tá bom? Ontem, inclusive, os aviões saíram do Brasil para buscar os brasileiros que estão morando na China, em especial nessa região mais afetada pelo problema. Você sabe que uma maranhense, inclusive, está nessa região, gravou um vídeo, né, que teve grande repercussão nas redes sociais. A partir dessa repercussão, o governo federal tomou as medidas necessárias, mas agora haverá um protocolo para situações como essas e outras, ainda bem. O projeto passou pela Câmara dos Deputados e ontem pelo Senado. O Eduardo está comigo para falar sobre ele. Eduardo, bom dia. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. São medidas que estão sendo adotadas aí para tentar resolver e amenizar essa situação do coronavírus aqui no país. Ainda é de muita tranquilidade, mas claro, o Brasil está em alerta por conta dessa emergência aí em boa parte dos países do mundo. Agora a medida nova é que foi dispensada a licitação para a compra de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente aí do coronavírus. Esse período ele tem limite, aí ele não é ilimitado, ele é dentro de um prazo, enquanto aí tiver esse alerta emergencial em todo o mundo por conta aí do coronavírus. A gente lembra, Adalberto, como você bem disse, que 2 aviões decolaram ontem aqui do Brasil, devem chegar na província de Wuhan, na cidade de Wuhan, na China, onde deve fazer o resgate de pelo menos aí 36 brasileiros, quase 40 brasileiros devem embarcar nesses 2 aviões resgatados aqui para o Brasil, de volta aqui para o país, e devem chegar até o final de semana. Devem decolar no sábado da China, devem chegar aqui até o final de semana ou até o início da próxima semana devem retornar aqui ao país. Eles vão parar na cidade de Anápolis, no estado de Goiás, onde vão passar pelo menos 18 dias separados, sem qualquer contato com outras pessoas, inclusive a tripulação que foi fazer esse resgate, tanto a tripulação quanto os passageiros que se encontravam, aí as pessoas, os brasileiros que se encontravam na cidade de Wuhan, vão passar pelo menos 18 dias fazendo aí exames laboratoriais, passando por consultas, justamente sem contato com nenhum tipo de pessoa. A gente torce, claro, para que nenhum deles esteja infectado com o coronavírus. De acordo com o site do Ministério da Saúde, o coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. A transmissão principal aí continua ocorrendo pelo ar ou por contato aí pessoal com secreções contaminadas. Os principais sintomas são a febre, tosse e dificuldade para respirar. Os vírus podem causar pneumonia e até levar à morte. Adalberto, ontem o secretário estadual de saúde, o Carlos Lula, ele que participa de um encontro do CONAS, inclusive com representantes do Ministério da Saúde, secretários de saúde de outros estados. O secretário estadual de saúde aqui do Maranhão se encontra em Brasília, capital federal, neste importante encontro, tratando de vários temas e entre eles, claro, a questão do coronavírus.
coronavírus, ele tratou de tranquilizar as pessoas. Foi noticiado uma possibilidade de que uma pessoa aqui na capital São Luís estaria infectada com o vírus coronavírus. Foi uma pessoa que deu entrada no hospital particular, inclusive o hospital particular também emitiu nota tranquilizando as pessoas com suspeita de coronavírus, que não é nem o tipo que foi identificado, que causou essa epidemia toda na China, que foi identificado só no último dia do ano passado. Era uma suspeita de coronavírus, essa pessoa deu entrada ainda no início do mês de dezembro. No ano passado teve alta no dia 23, mesmo antes de explodir esse surto na China e em outros países também, como já foi identificado casos. Então o secretário de Saúde tratou de tranquilizar as pessoas, nenhum caso sequer foi notificado, quanto mais confirmado aqui no estado do Maranhão. Aliás, não foi confirmado nenhum caso no Brasil. Foram casos suspeitos que foram avaliados e investigados, mas não foi confirmado nenhum caso no país. Aqui no Maranhão sequer foi notificado algum caso do coronavírus. Então o secretário resolveu aí gravar um vídeo tranquilizando e emitiu uma nota também tranquilizando as pessoas que não há nenhum caso de coronavírus, desde que foi identificado no último dia do ano passado na China. São pelo menos 7 mutações do coronavírus. São pelo menos 7 tipos de vírus voltados aí para o coronavírus, e esse último foi identificado na China, que tem aí vitimado muitas pessoas. Foi identificado no último dia do ano. Essa pessoa que deu entrada no hospital com a suspeita, não foi nem confirmado, com a suspeita, foi ainda no mês de dezembro e já teve inclusive alta. Então foi passada essa tranquilidade, nenhum tipo de preocupação aí aos maranhenses envolvendo a questão do coronavírus, e o Ministério da Saúde tem tomado também todas as preocupações para que não seja confirmado, nenhuma pessoa seja infectada aqui no país. Nenhum caso foi confirmado ainda, apenas casos suspeitos. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pela informação. Vale lembrar aqui aquele cuidado básico, né? O compartilhar informação nas redes sociais. Muita gente compartilhando aí fake news. Ontem foi mais esse caso aí relacionado ao coronavírus, já desmentido ainda bem. Várias pessoas usaram as redes sociais para desmentir. O senador Everton, por exemplo, no Instagram dele, divulgou essa informação que era fake news, que não é verdade, enfim. Então a gente acaba perdendo tempo também, tendo que passar a informação correta. Vamos ter cuidado ao compartilhar essas informações, principalmente informações sérias como essas, relacionadas, por exemplo, a questões da saúde, como esse caso agora que a gente viu, tá? São 7 horas e mais 7 minutos, são 7h07 agora. Um professor que não quis se identificar denunciou que foi impedido de doar sangue no Hemomar. O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão estaria atendendo a uma norma da Agência Nacional de Saúde que restringe doação de sangue por homossexuais do sexo masculino. Eu fui recebido na Hemomar, eu fiz todos os exames que eles precisam, apresentei inclusive exames extras. Aí me encaminharam para uma sala onde eu conversei com uma médica. E nessa entrevista, ela perguntou se eu tinha feito alguma relação sexual nos últimos 12 meses e tudo mais. E eu me identifiquei como homossexual. Ao me identificar como homossexual, ela de cara descartou a possibilidade de ser doador de sangue. E eu perguntei por quê. E ela disse que eu fazia parte de um grupo de risco. Uma matéria sobre o baixo estoque de sangue no Centro de Hematologia do Maranhão encorajou o possível doador a questionar a recusa. É que o artigo 64 da Portaria 2.712 de 2013 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária estabelece que homens homossexuais só podem doar sangue após 1 ano sem manter relações sexuais com outro homem. Para o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Maranhão, a restrição está ultrapassada. Um teste identifica se há possibilidade ou não de contaminação. Então, evidentemente que essa conceituação é uma conceituação ultrapassada e que hoje está servindo apenas para colaborar com discursos preconceituosos em relação à população LGBT. No Brasil, apenas 1,6% da população doa sangue regularmente, segundo dados do Ministério da Saúde. A restrição aos homens homossexuais faz com que o país perca cerca de 18 milhões de litros de sangue por ano. Enquanto o preconceito impede que milhões de vidas sejam salvas, o professor, que leva uma vida saudável e poderia doar até 3 litros de sangue por ano, deixa seu recado à sociedade. O risco de qualquer doença sexualmente transmissível, ela está em qualquer lugar, mas dói em ver que o estigma ele ainda é direcionado ao nosso grupo LGBT.
Eu fico muito emocionado porque a gente quer ajudar. A gente só quer ajudar, então eu não entendo. É impressionante, né? Essa regra da Anvisa é contestada pelas entidades de direitos humanos e do público LGBT+. Uma ação movida pelo PSB junto ao Supremo Tribunal Federal em 2017 diz que essa medida é inconstitucional e considera que está configurado preconceito contra os homossexuais. Na ação, o partido argumenta que é o comportamento de risco e não a orientação sexual que deve determinar as chances de infecção por doenças sexualmente transmissíveis. O caso deve voltar à pauta no Supremo Tribunal Federal em março deste ano. Vamos seguindo com o Bom Dia Maranhão aqui na TV Difusora, são 7 horas e mais 11 minutos. Olha, há pelo menos 5 anos, o otimismo dos brasileiros e a vontade de ir às compras no começo do ano nunca foram tão grandes. Os dados são de uma pesquisa que acaba de ser divulgada, mas basta dar uma volta pelos centros comerciais da cidade para perceber que é grande sim a movimentação e as vendas têm deixado os lojistas também animados com o ano que se inicia. A percepção tem partido dos próprios consumidores. Esse começo de ano tem sido muito mais propício para ir às compras. A Jaciene tem aproveitado as condições mais vantajosas para poder aumentar a variedade de produtos da loja que ela mantém em Raposa. Depois do período de Natal, Ano Novo, aumentou bastante, mas agora caiu. Agora, como está voltando o Carnaval, está chegando o Carnaval, está aumentando também um pouco. A questão das vendas. Isso. E não resta dúvida, no final do ano passado, antes do Natal principalmente, os preços estavam bem mais salgados. Algumas coisas estão mais em conta. Pelo final do ano estava mais caro, agora está mais barato. Né? Porque no final do ano muita coisa estava... Fechado. Estava muito caro. Os números foram revelados pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O índice de intenção de consumo das famílias chegou a 97,1 pontos em janeiro desse ano, alcançando o melhor resultado para o mês de janeiro desde 2015. Em relação ao mesmo período em 2019, o crescimento foi de 1,2%. Tiveram alguns fatores, que contribuíram para a recuperação do consumo do brasileiro em janeiro. O primeiro foi o acesso a crédito, o segundo, uma recuperação da economia, o que deu um ganho de renda para o brasileiro. Isso em aspecto nacional. Até para o comércio informal, as vendas deram uma alavancada em janeiro e a expectativa é que elas se mantenham em alta. No mês de janeiro teve um aumento de venda devido ao tempo de escola, E como nós vendemos bolsa, melhorou o faturamento. Quer dizer, janeiro terminou, entrou fevereiro, mas as vendas continuam boas. Continua. E a gente tem expectativa que fique até um pouco mais. A realidade do Maranhão, economicamente falando, é diferente de todo o restante do país. Mesmo assim, o estado também já dá sinais de significativa recuperação ao longo de 2020. Aqui no Maranhão, como a gente tem uma disparidade muito grande de renda, algumas pessoas em contingente maior, de extremamente pobres, ou com renda mais baixa que a média nacional, acaba que o índice ele não reflete a mesma realidade. Mas, por exemplo, quando a gente fala de padrão de crédito, todo mundo vai ter acesso. Só que essa concentração ela atrapalha a distribuir dentro do Maranhão. Vamos mudar de assunto agora. As aulas no campus do IFMA, previstas para ontem, vão retomar apenas na próxima semana. Segundo a direção, não haverá prejuízo da carga horária dos estudantes. O retorno das aulas no IFMA em Caxias estava marcado para esta quarta-feira, mas foi adiado para segunda-feira, dia 10 de fevereiro. O diretor-geral do campus conversou com nossa equipe de reportagem e explicou o motivo do adiamento. O prédio da instituição vai passar por reparos. A obra vai contemplar pintura, instalações elétricas, ar-condicionados e outros setores. Serão investidos R$ 230 mil. A melhoria na estrutura física do IFMA Campus Caxias vai beneficiar alunos e servidores da instituição. A Diretoria de Desenvolvimento Educacional realizou ajustes no calendário acadêmico para garantir o cumprimento integral das cargas horárias, dos programas e das atividades dos componentes curriculares. Então nós adiamos porque nós vamos já iniciou uma manutenção dos prédios na parte elétrica, hidráulica, pintura de salas, e a gente não quer
que o aluno seja junto com esse serviço, que é perigoso, pode ter algum acidente, há pessoas alérgicas, servidores. Então nós estamos aproveitando o início das aulas para trazer os nossos novos alunos quando chegar ao campus, o campus já está pintado, já está com estrutura boa, para ter uma boa impressão desses alunos que vai chegar e para os alunos que já são nossos alunos. São 7 horas e mais 15 minutos, não perca a hora 7h15. Você sabia que pessoas com deficiência podem adquirir um veículo com até 30% de desconto? Em Imperatriz tem sido grande a procura por esse benefício. O carro o João Batista comprou há quase 3 anos. Ele já era habilitado para carro e moto antes de um acidente que causou a lesão que o deixou de cadeira de rodas. Para dirigir o veículo, passou novamente pela autoescola e precisou adaptar o carro. Ele acelera e freia usando apenas a mão esquerda. Adquiri um bem que é um carro que eu acho que é sonho de quase todo brasileiro. E a gente, pessoa com deficiência, não é diferente. E a gente não perde também o incentivo de continuar a vida. João Batista faz parte de um grupo de aproximadamente 46 milhões de brasileiros, segundo dados do IBGE, que tem direito garantido por lei de comprar um carro novo, com isenção de alguns impostos. A lista de deficiências é enorme, passa por toda uma análise e a gente consegue ver se consegue colocar ela na listagem para estar tendo a inserção de imposto. Aqui nesta concessionária, segundo a gerência de vendas, a procura por veículos por parte do público que tem direito à isenção destes impostos aumentou em 35% nos últimos 12 meses. Hoje, este modelo, que custa em torno de R$ 63 mil, pode sair por até R$ 47 mil para pessoas com deficiência. Da concessionária que a Érica trabalha, as vendas de carros para o público PCD melhorou. Mais de 200 mil compras PCDs, entendeu? No ano de 2018, iniciando 2019. Ou seja, mais de 300% de aumento. Isso teve em razão da informação, que aumentou, e também porque desburocratizou o processo. Lembrando que exige um teto. A margem de isenção dos impostos é aceita para veículos com valor de até R$ 70 mil. E antes da compra, o interessado precisa comprovar a deficiência por meio de laudos e outras informações que devem ser prestadas ao Detran. Confira agora o nosso giro de notícias. O Maranhão é o terceiro pior estado do país na distribuição de mamógrafos. O dado faz parte de um estudo do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. No Sistema Único de Saúde, a oferta média nacional de mamógrafos é de 1,3 aparelhos por 100 mil habitantes. Segundo especialistas, o equipamento é o melhor método para a detecção do câncer de mama. Em nota, o Ministério da Saúde informou que o Brasil possui 2.922 mamógrafos disponíveis que garantem o atendimento das pessoas que dependem de atendimento no Sistema Único de Saúde. O Ministério completou que nos últimos 3 anos foram realizadas mais de 12 milhões de mamografias no Brasil. Segundo dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, o IPC-C1, que calcula a inflação para famílias com renda entre 1 e 2,5 salários mínimos, recuou em 0,55% em janeiro, abaixo do 0,93% de dezembro. No acumulado em 12 meses, no entanto, a inflação para as famílias de baixa renda segue maior que a do conjunto da população, 4,55%. A carne bovina, que vinha pressionando o custo de vida nos últimos meses, teve queda em janeiro de 2,27%, após alta de 11,78% em dezembro do ano passado. Nenhum apostador acertou os 6 números do concurso 2231 da Mega Sena, realizado na noite de ontem. Foram sorteados os números 4, 13, 25, 40, 53 e 57. Segundo a estimativa da Caixa, o concurso de sábado deverá pagar R$ 90 milhões. No próximo bloco, o Ministério Público pede investigação rigorosa no caso de idosa que morreu por falta de energia elétrica. E mais, Silva Alves vem aí atualizando você com os principais assuntos da área de segurança. Nós voltamos em instantes, são 7 horas e mais 19 minutos. Voltamos já. São 7 horas e mais 23 minutos, de volta ao vivo para todo o estado, o Bom Dia Maranhão. Uma cena gravada por familiares na cidade de Imperatriz causou indignação de várias pessoas nas redes sociais. É o caso de uma idosa de 91 anos que morreu após ter energia cortada na casa onde morava.
Neste vídeo, a senhora aparece sentada em uma cadeira na porta de casa, pouco antes de morrer. A família acabava de chegar do hospital quando encontrou o funcionário da empresa de energia Equatorial Maranhão se preparando para realizar o corte do fornecimento. Um talão de energia está deixando uma senhora doente que ainda está ainda com, olha aqui, o acesso na mão, que acabou de chegar. E o senhor disse que não tem como esperar até amanhã, porque hoje é incapaz de pagar mais. Dona Josefa apresentava muito cansaço e precisava fazer inalação à noite, conforme recomendação médica. Sem energia, o equipamento não funcionou. Foram horas de angústia até a idosa morrer na manhã do dia seguinte, com a casa ainda sem energia. A família que mora ali naquela residência, aqui no bairro Itamaguará, afirma que o boleto tinha 24 dias de vencido na data do corte e que nesse período não recebeu reaviso. Segundo ainda os parentes, a notificação chegou no dia da morte de Dona Josefa, quando a conta já havia sido paga. A empresa Equatorial Maranhão disse que não é possível atestar a relação entre a suspensão do fornecimento e a morte da senhora. Também informou que deu início a uma apuração interna. O colaborador está sendo ouvido para nós entendermos o contexto que se deu aquela situação, porque o que nos resta nesse exato momento, além de lamentar o fato, é apurar a circunstância que se deu esse atrito até a postura do colaborador. Na família de Dona Josefa, o sentimento é de revolta. Insatisfação, repúdio, é isso que deixa o consumidor, o cidadão, o homem, os parentes, os familiares da anciã que veio a falecer. Dizendo que não poderia acontecer, poderia, mas seria mais difícil. A direção do Hospital Municipal de Imperatriz, onde a idosa foi atendida, não retornou os contatos feitos pela nossa produção. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, nessa quinta-feira, olha, o PROCON instaurou uma portaria para apurar a suspensão de energia na casa dessa idosa. Em outros órgãos vão acompanhar o caso. O repórter Eduardo Terceira está com a gente para atualizar sobre esse caso que chamou muito a atenção. Eduardo. Pois é, Adalberto, pelo menos 3 órgãos já se manifestaram a respeito deste assunto lamentável. 3 órgãos que se manifestaram dizendo que vão apurar as causas da morte dessa idosa de 92 anos de idade no município de Imperatriz, aqui no interior do estado do Maranhão. Um deles é o PROCON, que instaurou aí uma portaria de investigação preliminar. Inclusive, o PROCON já disse que conta aí com o auxílio, conta com a ajuda, com repasse de informações por parte aí da Equatorial Energia, que é a empresa responsável pelo setor elétrico aqui do estado do Maranhão, e em caso de inadimplência também com o corte de energia, como foi este caso, segundo explicou a empresa. A morte aconteceu um dia depois do corte de energia, só que ainda não está confirmado, por isso há uma investigação por parte desses órgãos, ainda não há uma confirmação se há relação, apesar deste vídeo que foi gravado com essa denúncia, se há de fato uma relação entre o corte de energia e a morte desta idosa de 92 anos. O PROCON também quer saber se foi respeitado aí uma medida da ANEEL, que diz que tem que haver um aviso prévio de que pelo menos 15 dias a pessoa que está no caso inadimplente antes do corte de energia. No vídeo que foi encaminhado aí, que viralizou nas redes sociais por um suposto parente da idosa, no vídeo ele disse que não houve nenhum aviso prévio, não foi comunicado previamente do corte de energia. O PROCON vai investigar essa situação. O outro órgão também que está investigando, está apurando as causas aí da morte dessa idosa de 92 anos na cidade de Imperatriz, é o Ministério Público. Ele vai apurar se também houve essa comunicação prévia, esse aviso prévio, em pelo menos 15 dias antes do corte de energia, que é o que estabelece aí as leis da ANEEL, a lei da ANEEL, mas também avalia outras 2 hipóteses aí o Ministério Público. A hipótese aí de investigação da causa da morte da idosa, como eu disse, ainda não há uma confirmação se foi devido aí ao corte de energia. O Ministério Público está apurando essa situação. E o terceiro fato é saber se há
uma relação entre a morte e o corte de energia elétrica. São 3 hipóteses aí que estão sendo apuradas pelo Ministério Público. A Defensoria Pública aqui do Estado do Maranhão também acompanha o caso. A Defensoria Pública do Estado informou que está tomando aí as providências cabíveis para resguardar os direitos da família da idosa de 92 anos, que faleceu nesta semana, na última terça-feira, no município de Imperatriz. E a Defensoria Pública do Estado também está investigando essa situação do corte de energia. Ela abriu, a Defensoria Pública do Estado, um procedimento administrativo em tutela coletiva para avaliar essa situação do corte de energia, principalmente que levou à morte dessa idosa em Imperatriz, mas também como esse procedimento é realizado pela empresa Equatorial Energia. Então, pelo menos esses 3 órgãos, o PROCON, o Ministério Público do Estado e a Defensoria Pública aqui do Estado do Maranhão, que estão investigando essa situação, esse caso. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. A gente vai continuar acompanhando. É o nosso Eduardo Ericeira trazendo informações ao vivo aqui no Bom Dia. São 7 horas e mais 29 minutos. Um detento identificado como Jonas Feitosa da Silva fugiu de dentro da unidade prisional de ressocialização de Imperatriz. O homem cumpre pena pelo crime de latrocínio, estava algemado. Jonas foi recapturado horas depois. A ação dos agentes penitenciários e de policiais militares acionados para a ocorrência durou quase 2 horas. Segundo a administração do presídio, o interno pediu ajuda aos servidores, afirmando que estava se sentindo mal. Ele foi retirado da cela para ser levado a outro espaço no pavilhão. Foi o momento em que ele correu e, mesmo algemado, pulou o muro. A busca só terminou quando Jonas foi encontrado dentro de um terreno baldio. Jonas cumpre pena pela morte de um taxista, o crime ocorrido aqui em Imperatriz no ano de 2015. Na época, ele foi preso na cidade de Santa Luzia, no estado do Pará. Segundo o diretor da unidade prisional, não foi a primeira vez que o interno deu sinais de que poderia tentar escapar. A gente tem que prestar esse tipo de socorro para a pessoa que realmente está enferma, né? E os agentes aí desse deslocamento dele, retirando da cela de dentro do pavilhão para um outro local na unidade, ele conseguiu se desvencilhar dos agentes, correu, conseguiu saltar o muro da unidade, que é bem alto, né? Mas cerca de um quarteirão a gente conseguiu pegar ele logo em seguida, minutos depois, cerca de 20 minutos depois aí que a gente entrou no matagal e conseguimos pegar ele. Jonas Feitosa da Silva foi condenado pelo crime de latrocínio, que teve como vítima o taxista de Imperatriz, Eurico Neres Costa. O carro da vítima foi levado durante o assalto. Continuo falando de segurança, agora com o Silvan Alves. Olá, Silvan, bom dia para você. Olá, bom dia, Adalberto. Você falou ainda há pouco do Bandeira 2 sobre uma criança que foi vítima de um acidente, Silvan? Foi um garoto, o Davi, ele amanhã iria completar 10 anos, imagina a dor para essa família. Ontem ele estava andando de bike e tentava atravessar uma das principais avenidas, a Avenida Tancredo Neves, que é a avenida principal da Santa Efigênia, quando uma moto, né, segundo testemunhas, que vinha em alta velocidade, acabou batendo na bike do garoto, acabou batendo na bike do menino. Ele foi jogado a uma certa distância e sofreu uma fratura na coluna cervical, altura do pescoço. Ele ainda tentaram reanimá-lo, chamaram a ambulância do SAMU, mas infelizmente o Davi acabou morrendo. O condutor da moto, ele foi levado lá para o plantão central lá da DECOP, onde ele foi autuado em flagrante. Diz ele no depoimento que não tinha percebido a aproximação da criança, não viu quando a criança tentava cruzar a pista em uma bike. Já testemunhas que foram ouvidas também, que são moradores lá da área, disseram que o motociclista desenvolvia alta velocidade. Silvão, um assaltante ontem na Liberdade acabou morrendo, como é que foi isso? No começo da noite, um supermercado, um mercadinho que tem aqui na Avenida Luiz Rocha, essa avenida é bastante movimentada, teria sido atacado por 2 homens armados. Um deles acabou, inclusive, pegando uma senhora lá como refém e uma pessoa que a polícia ainda não sabe se estava lá no mercadinho ou se era uma pessoa que estava passando, reagiu o assalto, acabou atirando, trocou tiro com esse assaltante aí e acabou atingindo. Ele não tem identificação porque não tinha nenhum documento e até agora pela manhã, a família ainda não compareceu lá no Instituto Médico Legal para resgatar o corpo, fazer a identificação deste homem aí. Obrigado, Silvão. Perto dele lá foi encontrada inclusive a arma, que era a arma que ele estava utilizando no assalto. Obrigado, Silvão. Até amanhã. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você. Até amanhã. Bom dia a você. Bom dia a todos.
Silva Alves, que apresenta de segunda a sexta aqui na TV Difusora o Bandeira 2, cedinho às 6 da manhã, hein? No próximo bloco, mais um incidente no mar, hein? Desta vez, catamarã que faz travessia São Luís Alcântara fica à deriva. A gente tem inclusive imagens ao vivo agora da Baía de São Marcos. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Na volta tem também Diogo Coutrin falando dos bastidores da política. Bela imagem dessa manhã, Baía de São Marcos para você. Tempo nublado na capital de todos os maranhenses. Um instante só. Vamos lá, de volta ao Bom Dia Maranhão, são 7 horas e mais 37 minutos. Em menos de 24 horas, passageiros que fazem a travessia São Luís Alcântara voltaram a passar por momentos de pânico na Baía de São Marcos. Eduardo Erceira está comigo e tem os detalhes sobre esse assunto. Eduardo, outra vez, hein? Pois é, Adalberto, este caso que aconteceu na manhã de ontem, na manhã desta quarta-feira, aqui na capital São Luís, na Baía de São Marcos. O catamarã saiu aqui do cais da Praia Grande, nas proximidades do centro histórico aqui da capital maranhense, e seguia com destino ao Porto do Jacaré, na cidade de Alcântara, atravessando aqui a Baía de São Marcos. E aí os passageiros passaram por um momento complicado na Baía ao ficarem à deriva por mais de 3 horas dentro do catamarã identificado por Lua Nova, até serem resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar, já que a Capitania dos Portos demorou muito para fazer aí o salvamento dos passageiros e tripulantes. Chegou aí até o local, mas um dos passageiros, quando já atracou aqui no cais da Praia Grande, retornando, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros, alegou que o resgate aí por meio da Capitania dos Portos, mesmo depois de ter sido acionada, demorou bastante. Chegou até aí com um bote pequeno para fazer o resgate, mas demorou bastante. O catamarã foi resgatado por volta das 11h30 da manhã, como eu disse aí, cerca de 3 horas depois. Houve muito pânico, claro, medo dos passageiros que ocupavam o catamarã, ficaram à deriva aqui na Baía de São Marcos. Teria sido um problema que foi apresentado no motor. A preocupação foi ainda maior, inclusive haviam turistas até de fora do Brasil, turistas estrangeiros, turistas também de outros estados brasileiros, aqui de fora do Maranhão, e também maranhenses e moradores do município de Alcântara que retornavam à cidade. Seriam cerca de 22 passageiros que estavam no catamarã. O caso acontece menos de 24 horas depois, cerca de 24 horas depois, que aconteceu aquele choque que a gente inclusive noticiou ontem aqui no Bom Dia Maranhão, Adalberto, entre 2 ferries, que aconteceu também na Baía de São Marcos, no terminal da Ponta da Espera. Quer dizer, 2 situações aí complicadas em 24 horas. Uma envolvendo a questão dos ferries, que já passam por denúncia há muito tempo, inclusive a classe política tem relatado muito essa situação, que vai investigar, vai apurar essa situação dos ferries, desse transporte também importante aqui, muito utilizado pela população ludovicense, pela população maranhense, e agora esses passageiros que estavam nesse catamarã que seguia com destino ao município de Alcântara também passaram por esse susto, cerca de 3 horas à deriva na Baía de São Marcos até serem resgatados. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima quinta-feira a todos. Precisamos, Eduardo, precisamos de uma ótima quinta-feira, assim, principalmente depois dessas 2 situações aí, né? São 7 horas e mais 39 minutos, 7h39. Agora a gente fala de política com o nosso colunista Diogo Coutrin. João, bom dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. A gente começa falando sobre aquele caso que envolve o presidente Jair Bolsonaro, que tem dado declarações aí relacionadas ao ICMS, pressionando os governadores de vários estados a abrir mão do ICMS. Depois vem a volta, o governador de São Paulo e outros governadores se manifestando também, dizendo que é equivocado e até irresponsável essa fala do presidente. Como é que o Maranhão se coloca dentro desse debate? Bom, o governador Flávio Dino, o governo do estado enviou nota, divulgou nota, né? E disse o seguinte, o governador disse que aguardará a proposta do governo Bolsonaro, do governo federal de reforma tributária. Depois disso, que ele vai avaliar, né, esse pedido. Porque, claro, a questão da reforma tributária, de unificação de impostos, Adalberto, um imposto único de bens e serviços, e isso, claro, alcançaria os combustíveis. Então, o governador Flávio Dino disse que o governo do estado, né, do Maranhão, aguarda, portanto, a reforma tributária enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional. O que acontece, Adalberto? Os governadores, o governador Flávio Dino apenas disse isso, mas outros foram mais duros, porque avaliam o seguinte, que o ICMS é responsável aí por algo em torno de 25% da arrecadação dos estados. E a maioria deles hoje
enfrentam uma grave crise ainda. Alguns não conseguem pagar salários, né? Outros estão com problemas na saúde, na educação. Então, tirar de forma abrupta esse imposto seria prejudicar as finanças desses estados. Não, claro, não que não precise reduzir o preço do combustível, da gasolina, que todos são a favor. Mas o primeiro passo é o diálogo, Adalberto. Por que não chamou os governadores? Olha, vamos conversar, vamos dialogar, vamos aqui, antes de lançar uma proposta dessa. Pensar algumas alternativas. Exatamente, né? É necessário. É importante essa proposta do presidente Bolsonaro? Sim, é importante. Ele tem toda a razão. Ele tem cobrado porque tem diminuído o imposto, mas na bomba não tem sentido, né, a redução pelos consumidores, a redução do preço do combustível. Mas é necessário, antes de tudo, dialogar, conversar, chamar os governadores, ver qual a melhor forma, criar os métodos necessários, não de uma forma tão rápida assim, diminuir aos poucos. Então, acho que o presidente ali quis jogar um certo desgaste para os governadores também, ou seja, dividir com ele o desgaste, que é o preço do combustível. A gente sabe que, relacionado ao aumento de preço de combustível, sempre há um desgaste para os governantes. E claro, o presidente Jair Bolsonaro quis dividir isso. Alguns alegam, alguns governadores, que isso foi uma medida populista, né? Que ele não jogou para a plateia, então, e outros defenderam, inclusive, depois então, que o presidente Jair Bolsonaro diminua primeiro o ICMS federal, depois nós fazemos a nossa parte. Ele pediu que fosse o contrário, né? Exato. Mas enfim, vamos lá. Ô, John, fora da prisão e com os bens aí bloqueados, o Lula passa a receber um salário do Partido dos Trabalhadores? Passa. O Lula ele já tem uma pensão, né, de R$6.000, mas ele, a partir de agora, ele passa a receber um salário do PT. Isso já aconteceu antes. E para quem é dirigente partidário, algo em torno de R$30.000 por mês. Esse é o valor para quem é dirigente partidário do Partido dos Trabalhadores e outros partidos também. No caso do PT, o Lula responde a processo, está em liberdade, né, digamos assim, temporária. Por enquanto, ele ainda está em liberdade, mas ele vai prover suas despesas através dos recursos do próprio PT, Partido dos Trabalhadores. Então, o Lula, que aguarda uma decisão ainda, né, ele que tem ainda uma condenação em segunda instância já transitada em julgado, ele está livre porque houve um novo entendimento do STF. Então, o presidente aí, ele vai continuar percorrendo o Brasil e terá suas despesas aí custeadas pelo Partido dos Trabalhadores. Essas despesas, Alberto, esse dinheiro que faz parte do fundo partidário, né? E o PT é o partido que recebe a maior fatia, uma das maiores fatias do fundo partidário, que é dinheiro público, que é dinheiro nosso, que é dinheiro dos impostos. Nós temos aí nas eleições desse ano, além do fundo partidário, o fundo eleitoral também, que é para custear despesas das eleições. Somando tudo, Adalberto, dá algo em torno de 13 bilhões de reais, claro, e portanto aí o Lula continuará fazendo, portanto, essas suas atividades, a política, tendo como financiador o Partido dos Trabalhadores. Ô, João, no cenário nacional continua a pressão muito grande para a saída do ministro da Educação, não é? Há, inclusive, com alguns partidos já pedindo isso de forma formalizada, digamos assim, com a volta agora dos trabalhos legislativos, né? Alguns deputados, inclusive, foram ontem, né, ao STF pedir a saída do ministro. O próprio deputado federal aqui do Maranhão, Márcio Gé, estava nessa comitiva, já algo em torno de 7 a 8 deputados pedirem aí, portanto, a saída do ministro da Educação, diante, né, das várias polêmicas em que ele tem se envolvido nos últimos dias. É um dos ministros do governo Bolsonaro que tem mais sofrido desgaste e levado desgaste para o governo federal. Até porque, por conta das declarações polêmicas dele, né, ele não sabe se comportar muito bem nas redes sociais. Então, o próprio Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, ontem deu uma entrevista dizendo o seguinte, Adalberto, que ele dialoga a educação com o governo, mas não sendo como ministro da Educação, por conta desse posicionamento dele. Ou seja, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reiterou que tem uma relação ótima hoje com o governo Bolsonaro, mas quando for para tratar de educação, não trata com o ministro da Educação, não senta com ele. Então, o próprio Congresso, a classe política, tem pedido aí que o presidente Bolsonaro troque o ministro da Educação por conta dessa falta de diálogo, de traquejo, de habilidade dele e por conta também dos equívocos e declarações desastrosas do ministro da Educação. Do que aconteceu recentemente também no próprio SISU, exatamente, né? As o Enem, internas exatamente. de concurso do Enem. Falhas que não deveriam ter ocorrido, né? inadmissíveis. Então,
o presidente Bolsonaro tem bons ministros, né? Tem ministros bem avaliados, o próprio Moura, o ministro mais bem avaliado, nós temos a Damares e o ministro da Educação está lá embaixo, no nível de aprovação da população. Para limpar a pauta do dia, PDT e DEM próximos aí de fechar um acordo em São Luís? Isso, exatamente, Adalberto. Isso a gente vem cogitando há muito tempo e houve essa semana uma reunião, né? Uma reunião ali dos dirigentes do PDT. Nós temos ali na foto Carlos Lupe, que é o presidente nacional do PDT, e o senador Everton, também um dirigente partidário, junto com o Neto Evangelista e o Juscelino. Neto Evangelista, o deputado pré-candidato a prefeito de São Luís pelo Democratas, e o deputado federal Juscelino, líder da bancada e também presidente do Democratas aqui em São Luís. Está quase tudo certo, Adalberto, para uma aliança, portanto, entre o PDT e o Democratas aqui em São Luís, envolvendo, portanto, a candidatura do Neto Evangelista. Além disso, o PSL também, o vereador Chico Carvalho, que é o presidente nacional do PSL, esteve ontem com o Luciano Bivar, que é o presidente nacional. E o Luciano Bivar disse que o Chico decidirá com quem o partido marchará aqui no Maranhão. Ele tem total autonomia. De imediato, o Chico e o Luciano Bivar já conversaram com Democratas, já conversaram com o PDT e até com o PCdoB. Portanto, pode haver essa possibilidade também do PSL apoiar a candidatura do Neto Evangelista, além do MDB também, que é outro partido sondado, porque a ex-governadora Rosana Sarney não será candidata a prefeita, mas já disse que viajará ao Maranhão a partir de março para consolidar seu nome para o governo do estado em 2022. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã. Nosso colunista de política aqui do Bom Dia, John Coutrin. Da política, a gente vira a chave e agora vai para o esporte. Olha, a bola volta a rolar hoje à noite pela Copa do Nordeste, hein? Abrindo a terceira rodada da primeira fase, o Imperatriz, representante maranhense na competição, pega o Sport em Recife. O Cavalo de Aço busca reabilitação na competição, já que vem de uma derrota para o Bahia por 2-0 fora de casa, depois de estrear vencendo o CRB no estádio Frei Epifânio da Badia de virada por 2-1. O técnico Paulinho Kobayashi vai contar com força máxima para a partida. A única baixa é o zagueiro Henrique Matos, que cumpre suspensão automática pela expulsão do jogo contra o Bahia. Já o time pernambucano vem de um empate em 1-1 contra o Vitória. O autor do gol da equipe nesse jogo, Lucas Mughini, não estará em campo hoje por conta do nascimento do filho dele. Já o volante Betinho se recupera de contusão e também não vai para o jogo. O Sport vem de um empate em 1-1, jogando como equipe alternativa para o estreante do estadual, o Retrô. Sport e Imperatriz ocupam a terceira colocação em seus grupos, sendo que o Imperatriz tem 3 e o Sport somou até aqui 4 pontos na competição. Vale lembrar que a partida acontece hoje, 8 da noite, na Ilha do Retiro, com trio de arbitragem do Piauí. O árbitro será Diego da Silva Castro. Olha, e ontem foi dia de clássico nordestino pela Copa do Brasil. O River eliminou o Bahia da Copa do Brasil, isso mesmo, ontem em Teresina. Vamos ver como é que foi o gol? Gol do TED, hein? Faz o TED, CBF, faz o TED. Aos 42 minutos do segundo tempo, Jean Natal marcou e garantiu o time piauiense na próxima fase da competição. A torcida do River, claro, fez a festa no estádio Albertão, em Teresina. Vamos ver a cobrança da falta? Olha só. Cobrança da falta e o gol do River no finalzinho do jogo, gente, para delírio da torcida lá no estádio Albertão, em Teresina. O River, que está bem na Copa do Nordeste agora, consegue uma classificação histórica importante aí para a segunda fase da Copa do Brasil. O Bahia aí deixa de embolsar aí mais de R$1 milhão em premiação. Já fica com esse dinheiro a menos no caixa também. A equipe baiana, que vem sofrendo aí muitas críticas, né? Depois desse resultado. Foi a primeira derrota do Bahia no ano, mas exatamente num momento que era extremamente importante passar para a segunda fase aí da Copa do Brasil. São 7 horas e mais 50 minutos, a gente muda de assunto. Um protesto está bloqueando nesse momento a Avenida dos Africanos aqui na capital. Os detalhes agora com Bial Mendes. Bial. O protesto é aqui na Avenida dos Africanos, próximo ao túnel do Sacavém. Aqui os moradores fecharam a via que dá
acesso à avenida, quem sai da Avenida dos Franceses, ateando fogo em pneus e galhos de árvores. Estão reivindicando e pedindo manutenção por parte da CAEMA e também por parte da Secretaria de Meio Ambiente do esgoto que corre na avenida de céu aberto aqui. A Polícia Militar já está no local, já houve uma conversa aqui com os manifestantes, mas não há previsão para liberar aqui a via. E do lado direito de quem sai da Avenida dos Africanos tem um acidente ali com um motociclista que acabou colidindo com um veículo. Não se sabe ainda o motivo, mas o carro está no sentido contrário, como se estivesse na contramão. Polícia Militar e agentes de trânsito da SMTT já estão no local, aguardam, portanto, a chegada de uma ambulância do SAMU e o protesto continua aqui na Avenida dos Africanos. De um lado o protesto, a interdição, e do outro um acidente com um motociclista. O trânsito aqui é lento, ali eu já observo uma viatura do Corpo de Bombeiros. Aí, portanto, o nosso Bial participando aqui do Bom Dia, trazendo informação para você. Vai ser assim constantemente. Está acontecendo agora esse protesto aqui na capital. A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão ainda está apurando a motivação da manifestação. Assim que houver a conversa com a comunidade, a CAEMA vai se pronunciar sobre o assunto depois de conversar com a comunidade sobre ele. Essa é a informação que temos oficial da CAEMA. São 7 horas e mais 52 minutos. Imagine viajar o Brasil inteiro de bicicleta. Parece difícil, não é? Mas para um uruguaio de 32 anos, essa dificuldade foi o incentivo para levar a palavra de Deus para todo o país. Na reportagem de José Carlos, nós vamos conhecer a história desse homem que está de passagem por Caxias. O missionário Andrés Fans, de 32 anos, é natural do Uruguai, mas vive no Rio de Janeiro desde 2014. Há 3 anos, resolveu iniciar um projeto desafiador: viajar o Brasil em uma bicicleta e assim levar a mensagem bíblica a muito mais pessoas, principalmente aquelas que não estão dentro dos templos. Ao longo de 3 anos, já visitou 10 estados brasileiros. Recentemente, Andrés esteve no Piauí. De Teresina veio direto para Caxias, saiu de lá ainda de madrugada e chegou ao amanhecer. O amor de Deus é multifuncional. Ele não se restringe apenas a estar dentro de uma igreja, entendeu? Existem diversos trabalhos, diversas formas de você pregar o evangelho, e esta é mais uma. Andrés Fans veio a Caxias a convite do pastor Evandro Azevedo, da 2ª Igreja Batista Missionária, localizada no bairro de Nisilva. Pastor Evandro ficou entusiasmado com o projeto de evangelização do colega. Algumas pessoas não anunciam o evangelho apenas dentro da igreja, mas no seu trabalho, nas suas profissões, nos seus relacionamentos de maneira geral. E ele recebeu esse chamado específico de anunciar a pessoas desconhecidas. Nós também anunciamos a conhecidos e a desconhecidos. E esse foi o chamado dele. Viajar longas distâncias em cima de uma bicicleta é bastante desafiador. Mas, para esse missionário, o mais importante é levar a mensagem de fé a quem precisa. Porque o amor de Deus é o único que preenche o coração das pessoas e, em consequência, teremos a salvação na eternidade. Todos nós somos seres eternos. São 7 horas e mais 54 minutos. Além do aumento nas vendas de produtos direcionados ao carnaval, em Imperatriz, os artesãos também estão comemorando o aumento nos pedidos nesse período. A maior procura é por tiaras com frases personalizadas. A produção não para, o carnaval tá bem aí e as tiaras com frase de efeito continuam na cabeça da mulherada, literalmente. A confecção dos enfeites carnavalescos sempre dão um charme a mais. Luara começou procurando inspirações para a própria fantasia, e isso ainda em 2019. Foi então que ela viu que na internet existiam vários modelos e a partir disso começou o empreendimento nas redes sociais. Que é tempo de festa e folia não dá para negar, mas para a estudante é também momento de empreender. A renda extra tem feito com que Luara continue antenada no que está em alta nesta época do ano, principalmente para os bloquinhos de rua. Esse ano a procura ela tá mais para, assim,
Que nem ano passado, só que muda porque são as músicas do momento, porque elas sempre mudam, eles pedem muito. Questão de signo sempre está na moda também. A surpresa foi o alcance das postagens nas redes sociais. De 2.000 seguidores no primeiro ano de produção das tiaras, a página no Instagram tem hoje quase 11.000. E não é só gente de Imperatriz, não. Tem seguidores de Salvador, Rio de Janeiro e do estado do Goiás. Como a gente cresceu bastante na procura, no reconhecimento, a gente está pensando em expandir essa empresa, trazer novas coisas para ela ficar uma página ativa o ano inteiro, porque ela só funciona no carnaval, porque é onde tem mais pedidos, mas como ela está com uma grande procura, a gente está pensando em expandir esse negócio. São tantos modelos, cores e formas que fica difícil até para a Luara escolher o que ela vai usar este ano. Mas o que vale é soltar a imaginação e expressar a alegria da festa nesse período do ano. Fazer parte do carnaval dessas pessoas eu acho muito importante, porque vai ficar um carnaval mais divertido, mais legal, mais bonito. O que passa contigo? Dímelo. São 7h mais 57. O desânimo e baixa autoestima deram lugar à esperança e alegria quando o músico Elielson Rocha dedilhou um violão após quase 3 meses sem conseguir tocar. Ele teve que interromper a trajetória musical quando descobriu no ano passado um tumor na axila. Caso do músico e design Elielson Rocha Salles, de 26 anos, ganhou repercussão estadual. O jovem sorridente aparece no vídeo dedilhando um violão. O músico estava longe dos instrumentos musicais em decorrência de um tumor na axila direita, diagnosticado desde o ano passado com linfoma anaplásico no Hospital Macro-Regional Dr. Ruth Noleto, em Imperatriz, onde ele mora. O tipo do linfoma do Elielson, ele é um tipo mais agressivo, mas o interessante nesse tipo de tumor é que também ele responde muito rápido a quimioterapia. Elielson foi transferido para realizar o tratamento oncológico no Hospital Regional de Caxias. Após a primeira sessão de quimioterapia, o volume do tumor diminuiu, permitindo que ele pudesse voltar a tocar violão. É importante que essas ações de uma equipe multiprofissional engajada com o melhor estar do paciente possa trazer esses momentos de alegria para eles aqui dentro do hospital. Muita saúde para ele que a gente deseja, né? O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no portal MA10. Amanhã cedinho às 7 a gente está de volta e fica aqui o convite para você, para a gente começar o dia juntos aqui com muita informação na TV Difusora, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser.